Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. Tudo bom? Não se esqueça, né? Estamos entrando aqui. Hoje nosso assunto que nós vamos falar é sobre autismo adulto. Isso mesmo. Eu fosse você, ficava até o final. Não esquece de curtir nossos vídeos, né? Compartilhar para quem está precisando, né? Deixar o joinha, comentar, que a gente também responde. É um prazer receber vocês aqui, né? É um prazer, eu agradeço muito mesmo, de coração, porque vocês são muito especial para nós. Hoje eu tenho um convidado aqui que vai trazer esse assunto aqui, que ele é especialista em assunto, pois ele tem um centro terapêutico para autista, né? E hoje, como nós vamos falar de autista adulto, ele trabalha com os autistas adultos. Então, hoje, meu convidado aqui, uma pessoa muito importante e sabe tudo sobre o assunto. Tudo bom, Sidney? Oi, Patrícia, estou bem, e você? Obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço muito, Sidney, trazer você aqui, para você trazer esse assunto, esse conteúdo, né, que é muito importante, né? As pessoas ficam muito na dúvida, né? Como lidar com o autista adulto, né? Aqueles que têm na família, né, que acha que é autista, né? Eu sei que você trabalha com... tem esse centro de especialização, né? E você vai falar muito aqui pra gente. Fique à vontade. Ok, obrigado aí pelo convite mais uma vez, tá? Eu tenho acompanhado seus podcasts aqui, muito bacana, eu acho muito importante, muito necessário, né, para a sociedade, assim, trazendo pessoas, né? Eu já assisti vários, assim, que me inspirou bastante também. Ai, obrigada, Sidney. Muito bom mesmo, Obrigada. Porque eu acho que é uma linguagem que é acessível, né? Que a gente entende, então isso é bem bacana mesmo, tá? Sim, não é aquela linguagem técnica, maçante, né? É um bate-papo mesmo para as pessoas entenderem, né? Verdade. Sim. Então, eu acho que eu vou começar me apresentando. Sim, então, né? Pode se apresentar, fica à vontade. Sou Sidney Luiz, né? A minha formação de base é educação física. E aí depois eu fui fazer especialização, então também sou psicomotricista, né? Que a psicomotricidade é uma área, né, relativamente mais nova aí da saúde, né, que trabalha tanto a questão, né, do afeto, do cognitivo e do motor. Então fez essa junção aí para trabalhar com o indivíduo num olhar mais integral, sabe? Então é uma área bem importante, assim, que eu sei que muita gente não conhece ainda essa profissão. Sim, tem muita gente que não conhece mesmo, tenho certeza. Mas então tá aí mais um profissional aí para ajudar a cuidar na área da saúde, né, assim. Eu estou nessa área da saúde já, da saúde mental especificamente, há mais de 20 anos, tá? E aí acho que eu posso contar também como é que eu fui indo para essa área do autismo, né? Assim, depois a gente tem muito assunto para conversar aqui hoje. Com assim, né? certeza, então, vou querer saber. Aproveitar bastante aí para tirar as dúvidas, suas dúvidas, enfim, a gente também construindo junto aqui informações, né? Que são importantes aí para o pessoal. Então, eu trabalhava, né, trabalho ainda na rede de saúde mental de Campinas, né, um serviço especializado, e aí depois eu fui trabalhar num outro serviço também especializado só em autismo, né, autismo que era criança, jovens e adultos, assim. Fiquei por um bom período lá, assim, onde eu aprendi muito. Ali, assim, foi, né, muito importante para mim, porque eu aprendi muito sobre o autismo. A gente trabalhava especificamente só com autistas mesmo, né. E paralelo a isso, anterior a isso, eu já trabalhava como AT. Eu fui AT de um rapaz autista, né? Por muito tempo também. E aí, quando eu saio dessa instituição, eu saio com uma ideia mesmo, assim, de pensar em um espaço onde cuidasse só de adultos, assim. Porque, assim, ainda bem que de criança já tem muita gente cuidando, já tem muitos serviços, muitos profissionais especializados, assim, que bom, né? Mas eu percebia que para os adultos faltava, né? Falta profissional, falta espaço de cuidado. Então foi aí que eu falei, opa, então vou pensar, né? Como é que a gente faz para cuidar desses autistas adultos. E aí foi aí que eu pensei no Centro Terapêutico para Autistas, que hoje é o CTA, né? E aí a partir disso eu fui investindo nos atendimentos com os adultos, né? Assim, então
fica eu sempre ficava pensando, né, assim, mas onde estão os autistas adultos, assim, que é sempre uma pergunta, né, onde eles estão, porque assim, as crianças a gente sabe, tá na escola, né, tá na terapia, tá em vários lugares, mas e os adultos, assim, quando faz 16, 17, 18 anos, assim. E aí eu fui tentando descobrir onde estavam esses adultos, e muitos deles estavam em casa, né, com as famílias, né, que aí não saíam por nada, porque assim, não estava mais na idade escolar, que tem aquela obrigatoriedade de estar na escola, né? Mesmo que a gente sabe que as escolas também hoje não estão preparadas ainda para atender as crianças com autismo, né? Assim, com certeza. Mas tinha assim, um esforço de pelo menos tentarem estar na escola, né? E os adultos não, né? Os adultos muitas vezes estavam em casa, as famílias ficavam em casa porque são muito julgadas, né? Eu acho que uma das questões assim, que pega bastante com as famílias de autistas, principalmente as mães, né? Que a gente percebe muito, que elas são muito julgadas quando saem, né? Com os filhos, assim, que não deram educação, que não souberam criar, e não é nada disso, né? A gente sabe, a gente que acompanha, sabe da dificuldade que é, né, do autista dar conta de estar em alguns lugares que outras pessoas estão, né, mas não é por isso que eles não têm que estar, né? Então, o nosso trabalho hoje é mostrar para a sociedade que é possível esse autista estar onde ele quiser, fazer o que ele quiser, de acordo com a condição que ele tem, né? Assim, que na verdade o autismo ele é uma condição, né? Não é uma doença, né? Igual muita gente às vezes fala, né? Mas ele é doente. Não, é uma condição, assim. Eu costumo brincar, assim, eu sou canhoto, por exemplo. Assim, eu tenho uma condição que eu sou canhoto. Assim, tem coisas que eu não vou conseguir fazer com a mão direita, né? Assim, então, o autista, ele tem uma condição também, ele é autista. Então, tem coisas que a gente vai precisar cuidar de uma outra maneira para que ele consiga fazer, né? Então, assim, é um grande desafio cuidar dos autistas adultos, assim. Então, a gente está lá no CTA cuidando, a gente vai poder contar cada detalhe do que a gente faz lá, tá? Mas de cara, assim, né, fico muito feliz de poder ter esse espaço para a gente começar a falar de autismo adulto, né? Assim, então, e convidar outras pessoas para pensar na clínica do autista adulto, né? Assim, mesmo quem trabalha com criança, né, tem essa possibilidade. Então, essa demanda está aí, ela está reprimida no sentido de que às vezes não chega para a gente por conta das famílias que têm dificuldade. Tem muitos autistas adultos que hoje estão institucionalizados, infelizmente, assim, né? Estão nas clínicas aí, nas moradias assistidas, que fica longe da família, que fica longe da sociedade, né? Então, assim, tem casos que estão longe, assim, as famílias têm que deslocar para visitar, né? E o nosso trabalho, ele vai na contramão de tudo isso, né? A gente quer que o autista esteja junto com a família, junto com a cidade dele, na cidade dele, né? No território onde ele cresceu, onde ele nasceu. E a nossa função lá no CTA é fazer esse caminho de volta, né? Assim, tem muitos que estavam em instituições que estão chegando para a gente agora, né? E a gente está inserindo eles na sociedade, assim. Então, é um desafio grande, porque é isso, assim, acho que a sociedade ainda não está preparada, né, para lidar com o autismo adulto. Assim, as relações de convivência, né, das pessoas típicas já não estão muito saudáveis, né? Você imagina, né, pessoas atípicas. Então, esse é um grande desafio, mas a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar firme aí. E lutando por essa causa, assim, né? Militando, mas brigando mesmo, né? Assim, para ter espaço de fala, espaço no governo, né? Para que as instituições governamentais possam também abraçar essa causa aí e caminhar junto com a gente, assim. Então, tem muita gente interessada em fazer coisas bacanas, né? Mas a gente precisa também de investimento, né? Se a gente não tem investimento, né, do governo, assim, fica mais difícil, assim, porque é um trabalho tão especializado, assim, né, que não é tão barato, né, assim, o custo um pouco alto, né, assim, por conta da especificidade mesmo que é, né, desses casos, assim. Então, e para isso, né, as instituições aí governamentais precisam investir, né, e o que a gente percebe que há muito desinvestimento nessa área. Então, mas a gente está aí na luta, né? Assim, então, estamos juntos assim, com as famílias, né? Pensando aí no melhor, né, para os autistas, adultos. Enfim, acho que é um pouco disso que a gente vem pensando aí
ao longo do tempo aí do CTA. É verdade, Sidney, que nem você falou, né? Que com os adultos tem bastante profissionais, né? Mas são poucos que trabalham com o adulto. Eu vejo que os meus colegas de trabalho, né? Eles também, como eu sou psicóloga, a maioria é tudo voltado para a criança, né? Para o adolescente, para o adulto. Eu não vejo lá no nosso meio essa procura, né? Alguém falar, não, trabalho com um autista adulto. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Eu vejo mais, eu vou me especializar em fazer avaliação psicológica, né, para trabalhar com autista. Mas as crianças mesmo, entendeu? Sim. Então, isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas aí terem esse interesse também, né? Sim, sim. E eu acho que, né, que a gente precisa de tantos profissionais para trabalhar com a infância, né, e com os adultos também. Sim. Acho que a demanda, o pessoal tem falado muito, nossa, mas parece que está um boom do autismo, né? Assim, e aí a gente também tem que tomar um cuidado, principalmente quem trabalha com criança. Eu também trabalho com criança, né, numa outra lógica, que não é o CTA é específico só de adulto, mas que chega muita criança com demandas ou da família ou da escola, dizendo, né, eu preciso de um laudo para o meu filho, eu acho que é autista, né, assim. E aí, quando a gente vai, né, aprofundar, vai estimular, que a gente dá estímulos para ver como que essa criança responde, e muitas vezes não é, né, é só falta de estímulo mesmo, assim. Hoje em dia a gente vê que as crianças não estão brincando mais, né? Brincando igual na nossa época a gente brincava, né? Tinha mais estímulos, hoje não mais. Então, tem aumentado essa demanda, né? Assim, de cuidado. E aí, eu acho que é importante cuidado, né? Mesmo que a gente entenda que não vai sair com diagnóstico, com laudo, né? Para o diagnóstico, mas são crianças que estão em sofrimento, assim, que precisam ser olhadas também. Então, eu acho que é tão importante, né, a gente trabalhar na primeira infância, lá com as crianças, quanto trabalhar também com os autistas adultos, assim. Porque não foi trabalhado lá na infância. Então, assim, tem coisas que passou, né, que escapou, enfim, que não foi trabalhado, que a gente precisa correr um pouquinho atrás do prejuízo agora na fase adulta, né? E esses que estão com vocês, a maioria que foi uma criança que não foi trabalhada. Foi descoberto só a partir da adolescência ou da vida adulta? Isso. Os que estão lá no centro terapêutico? Isso, a maioria é isso, assim, foram um diagnóstico mais tardio, né, assim, então, até porque naquela época não se tinha, né, esse tanto de protocolo, né, esses testes que a gente tem hoje. Sim, claro. Então, e não tinha, você imagina que agora a gente tem falta de profissional nessa área, imagina há 30 anos atrás, 40, a gente tem adultos lá de 50 anos, né, autistas, a gente fala, nossa, nunca vi um adulto, né, 50 anos autista, mas tem, assim, e aí quando chega pra gente, chega bem, né, anterior, sabe, assim, bem no sentido de que não teve estímulo nenhum, então a gente precisa começar um trabalho lá de trás, né, para ir trabalhando essas habilidades de vida diária, né, assim, que eles também têm essa capacidade, né, então, assim, como não foi estimulado, então tá parado ali, né? Então a gente vem com estímulo, mas geralmente são autistas que eu tenho um caso, por exemplo, que até hoje não tem, se tem um diagnóstico. A gente tem todo o perfil, né? Né, as características do autismo, mas naquela época, 50 anos atrás, não tinha um laudo, né? Sim. Mas a gente entende, né? E a gente faz o investimento que ele necessita. Então, assim, são pessoas que foram diagnosticadas tardio, né? E como não tinha profissionais, não tinha estímulo, então foi ficando, né? E assim, a gente tem muitos desses casos que estão em casa. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai lembrar de alguma pessoa, né? Algum conhecido que tem um filho autista, né? Que não sai de casa, né? Que a família não dá conta, assim, né? Que fica muito difícil. Então, a família, ela, né, também deixa de... né, circular, deixa de ter uma vida mais saudável, porque vive em função daquele parente autista, né? Você falando assim que alguém vai lembrar, né? Eu já lembrei, né? Eu tinha minha mãe, né? Minha mãe já é falecida, mas a gente não sabe o diagnóstico dela, né? Na época também não sabia, como o Sidney falou, né?
um diagnóstico tardio e como não tinha recursos na época, não tinha tanta informação, então não era laudada. Mas provavelmente, pelas características, eu acho que não é autista, sim uma esquizofrenia, né? E minha mãe, ela adquiriu isso a partir dos 27 anos após um acidente, que ela começou a ficar assim. E tinha aquele problema que era difícil sair com ela, então minha avó não saía, né? Então ela ficava muito em casa, né? Então ficava mais em casa, já não tinha aquela autonomia de sair no mercado fazer uma compra, né? Porque não sabia mais lidar com o dinheiro, né? Então tudo isso, então ficava em casa, né? Não ia na padaria, não tinha essa autonomia de pegar um ônibus, dirigir, né? Então era só ficar em casa. E quando saía, às vezes tinha aquelas crises, né? Que eu presenciei muitas, né? Muitas mesmo, de uma esquizofrenia, né? Tinha aquelas crises e era complicado, né? Era difícil conter, né? Então, não é fácil. A gente entende como que é. Sim. Eu sou uma que passei por isso na minha infância. E tem uma questão também, geralmente tem o autismo como base, né? Mas tem algumas outras, né, comorbidades que a gente fala, né? Às vezes é o autismo com TOD, né? O autismo com uma psicose, o autismo com esquizofrenia. E aí acho que é bem importante para as famílias, assim, de fato, quando for levar para os terapeutas, enfim, passar todas essas informações, porque isso que vai nos ajudar a traçar o projeto terapêutico, né? Assim, por exemplo, se chega hoje está tendo muito essa coisa do laudo, né? Todo mundo indo atrás do laudo do autista, né? Assim, porque, enfim, eu acho que é importante o laudo, tem vários benefícios, a gente vai poder falar disso também. Mas é importante também falar desses outros traços que a pessoa tem, que às vezes não é só autismo, né? Tem alguma outra coisa a mais. E aí, se a gente não leva isso para o terapeuta, para os profissionais, fica muito difícil. Às vezes a gente está tratando de uma questão, mas a questão é um pouco outra também. Então, quanto mais informações as famílias tiverem, os laudos, sabe, assim, né, relatórios de tudo que foi feito ao longo da vida, isso facilita o trabalho nosso, né, assim, porque daí a gente vai poder olhar para esse caso e falar, opa, então a gente precisa trabalhar isso e mais isso, né? Não é só isso, precisa trabalhar mais coisas. Então, uma dica aí, então, para as famílias, quando procurarem um serviço, de fato, leve todas as informações, né? Que às vezes escapam tanto de informação, mas quanto mais informação, já leva anotadinha ali para lembrar de coisas que aconteceu ao longo da vida, para a gente, enquanto terapeuta, poder olhar e falar, nossa, então, talvez a gente possa caminhar por aqui, né? O processo, né, terapêutico possa ir para um lado e não só para o outro lado. Então, acho que isso é importante também, né? E como esse diagnóstico, mesmo tardio, pode ajudar as pessoas com TEA? Tá. Acho que a gente está numa época assim, que está se falando muito dos diagnósticos, né? Diagnóstico tardio de autista adulto. Geralmente nível 1 de suporte, né? Que a gente tem os níveis de suporte, nível 1, nível 2 e nível 3, né? As pessoas têm se descoberto autistas, né, assim, com traços autistas, e têm ido atrás, né, e têm muitas vezes saído com o diagnóstico de autismo de nível 1 de suporte, né. Eu acho que para essas pessoas, assim, é bem importante o diagnóstico, acho que assim, né, porque tem pessoas que vivem uma vida inteira em sofrimento sem entender, né, por que ela não consegue fazer algumas coisas, assim. E aí, quando vem um laudo, assim, dá uma aliviada no sentido de dizer, opa, então tem explicação todo esse meu processo até aqui, né? Assim, que eu não consegui desenvolver algumas habilidades sociais, né, ou motoras mesmo, assim, a questão do autismo tem, né, essa questão motora também, né, tônus muscular, essa coisa toda. E aí, com o laudo, isso dá uma apaziguada, né? Das pessoas poderem entender, inclusive a própria família, né? A família, os amigos que estão no entorno, assim, de entender que tem uma condição ali, né? Para essa pessoa ter esse perfil, né? Ter esse comportamento. Então, assim, isso tem ajudado bastante. Assim. Então, a gente tem visto muita gente indo atrás mesmo do laudo, né? A partir
do sofrimento mesmo, que foi uma vida inteira, né? Assim, de não saber o que está acontecendo, por que eu não consigo fazer isso, por que eu não consigo fazer aquilo, né? Socializar, enfim, fazer um tanto de coisa. E aí, com o laudo, isso ajuda bastante, assim. Sidney, cortando um pouco o assunto, falando de diagnóstico tardio, né? Participei de uma palestra onde nós estávamos falando sobre o autismo adulto e o diagnóstico tardio. Então, ali tinha professores, tinha advogados, né? Que descobriram o diagnóstico tardio e procuram não falar na empresa que são autistas por causa do preconceito, né? Isso tem muito também, né? Então, eles descobrem, né, o diagnóstico, ficam aliviados, né? E só que não fala para as outras pessoas, né? Porque tem preconceito, tem pessoas que já tem medo, tem até perder o emprego, né? Por falar, né? Eu ouvi lá relatos de diretores de empresa que é autista e teme perder o emprego. E sendo que também eu faço um estudo, né, na Unicamp, e onde lá também a gente trabalha, que tem psiquiatras lá que são autistas e trabalham, usam o cordão, tudo, né, e ali de boa, entendeu? São psiquiatras, são autistas e eles falam, não tem esse tabu, não tem esse medo, né? E só que tem pessoas que têm esse medo. O que você pode falar para essas pessoas? Olha, o que eu acho, assim, que de fato a sociedade não está preparada ainda, né? Infelizmente. Eu acho que qualquer empresa é um recorte da sociedade, né? Se uma empresa, né? São várias pessoas, né? Diferentes, enfim. Isso é número, né? A maioria das empresas vê. Hoje estão trabalhando para que não tenha esse olhar para os colaboradores como um número, assim como um ser humano, né, que sofre, estão em sofrimento, estão trabalhando demais, estão tendo, né, problemas com isso, né? Algumas empresas estão tendo esse olhar, mas algumas ainda não, né? Sim, e eu acho que é fundamental que a gente possa falar, né? Para esse tema ele ser mais, né, normatizado no sentido de que seja um assunto mais comum, que não seja tão tabu, né? Porque tem esse tabu ainda, ele é autista, não pode, né, falar com ele, ele é autista, não pode chegar perto, não pode, assim, lógico, tem várias coisas, assim, que se a gente sabendo que a pessoa é autista, a gente consegue ajudá-la, inclusive, assim, a questão do ruído, né, que é muito forte, assim, né, para quem é autista, tem essa hipersensibilidade auditiva, então, assim, se eu trabalho numa empresa onde eu sei que tem autistas, assim, né, eu vou tentar diminuir o ruído, né, assim, né, hora de falar com o meu colega, né, que às vezes as pessoas falam gritando também, né, então é isso, eu sei que tem alguém que é mais sensível a isso, vou pensar como falar, né? E aí várias situações, assim, eu acho que a gente, enquanto colegas de trabalho de pessoas autistas, a gente pode contribuir, sabe? Mas acho que é a partir dessa conscientização, acho que isso que a gente está fazendo aqui, de fato, é levar informação para as pessoas, para dizer, olha, né, precisamos olhar para isso, assim, não é, né, talvez que você não conhece ninguém que é autista, mas um dia você vai encontrar com alguém autista ou na fila do banco, ou na fila do postinho de saúde, né? E aí como é que você vai, né, poder ajudar essas pessoas, assim, né? Porque é muito fácil a gente julgar, né? Julgar as famílias, julgar todo mundo, mas como é que eu posso ajudar do lugar, né, que eu entendo que eu sou responsável enquanto sociedade também, sabe? Por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, assim, é importante a gente ter informação sobre o autismo, né, para que a gente não fique reproduzindo aí o preconceito que sempre existiu com essas pessoas, né? Então, e aí acho que é importante dizer que muitas pessoas não saem de casa hoje por conta disso, assim, né? Muitas famílias não saem com os filhos autistas adultos de casa por conta disso, por conta que toda vez que saíam, ou eram mal vistas ou eram julgadas. Tem aquele olhar de julgamento, sim, né? Sim. Então, assim, e as pessoas é isso, no ônibus não querem ceder o lugar, sabe? Assim, tem vários direitos, autistas têm muitos direitos, assim, né? Mas precisa se criar uma lei para que né, isso seja cumprido, e não é algo que é natural, sabe, assim, do ser humano, de poder olhar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Assim, então,
Mas eu acho que nas empresas eu percebo que tem um movimento maior agora, né, de poderem falar disso. Eu tenho sido chamado, por exemplo, para falar sobre autismo em algumas empresas, laboratório de coleta, sabe? Assim, já fui chamado também. Então, acho muito legal da gente começar esse movimento de falar sobre, né? Sim. E não, né, fazer vistas grossas, enfim, porque é um problema que ele é real, né? Tá aí. E a gente vai ter que conviver, assim, né? É um direito, as pessoas precisam estar onde elas querem estar, né? Onde elas têm condições de estar, então... E onde que elas têm os direitos de estar, né? O direito dela estar na sociedade, o direito de ir no restaurante, direito de ir no shopping, né? Eles têm esse direito, assim como você tem, eles também têm, né? Isso é muito importante. E aí eu acho que o nosso trabalho, ele vem de encontro a tudo isso, né? Assim, a toda essa garantia de direitos, né? Assim, garantia desse autista adulto, né? Falando mais agora do nosso trabalho no CTA, no Centro Terapêutico para Autistas, é garantir que esse adulto ele possa circular, né? Ele possa estar na cidade, ele possa ir no mercado, ele possa pegar um ônibus, que ele possa, né, ir andar num parque público, né? Eu acho que não por acaso hoje a gente está situado ao lado da Lagoa do Taquaral, né? Assim, estrategicamente a gente foi para lá para poder colocar essas pessoas, né, em sintonia com a cidade mesmo, assim, né? E andar no parque, né? Poder fazer uma atividade física. E também, acho que muito também como uma questão, um ato político também, sabe? Assim, a gente ocupar aquele espaço que é público, né? Assim, com pessoas autistas, não é sem consequência também, sabe? Para muita gente, assim. As pessoas, de fato, passam ou olham, né, com maus olhos ou não olham, sabe? Ou deixa a gente mais invisível ali. Mas não, a gente está ali reafirmando o lugar que cada um tem direito, né? Então, o nosso trabalho, ele acontece tanto para fora, né, assim, e quanto lá dentro mesmo do centro terapêutico, né? Assim, que é uma casa. Então a gente montou uma casa como uma casa convencional. Então o nosso formato de trabalho ele é diferente dos outros espaços, onde tem geralmente as salinhas, né, individualizadas de TO, fono, psico. Não, a gente é uma casa onde eles habitam essa casa e tem autonomia de poderem circular, né, pelos espaços de uma casa convencional. Obviamente que a gente tem equipe de cuidadores que vai monitorando isso, né, assim, auxiliando eles a dar conta de estar nesses espaços. Assim. Somente a gente trabalha com nível 2 e 3 de suporte. Então, são pessoas que dependem de um outro estar junto para poder ou dar um modelo de, né, de comportamento, de ação ali que tem que fazer, ou para ajudá-lo mesmo concretamente ali, ajudar a fazer o que qualquer um de nós faria numa casa durante 24 horas por dia, sabe? Senão, o nosso trabalho ele é voltado para isso. Eu falo, né, que a gente tem o treino, que é lá dentro da casa, dentro dos muros da casa, né? Assim, e a gente tem o jogo que é para fora, que é na rua, que é na vida, que é na sociedade. Então, assim, as pessoas quando chegam lá pra gente, eles passam por um processo de avaliação, tá? A gente tem um psicólogo, fono, TO, tem um educador físico, eu sou psicomotricista lá. Então a gente faz uma avaliação para ver qual é a condição daquele adulto naquele momento, né? Assim, e qual é a necessidade maior dele. Então, a partir desse diagnóstico, a gente começa a trabalhar, a gente monta o projeto terapêutico, começa a fazer os estímulos, né? Esse a gente entende que a gente precisa investir na comunicação. Então aí a fono, o psicólogo, né, vem com a PEX, né, com todo o material que eles têm, recursos que eles têm para ajudar nessa comunicação, né? Outros já estão com a comunicação, né, verbal, né? Estou dizendo, a comunicação verbal, ok, enfim, né? Precisa socializar mais. Então, e aí a gente entende que socializar precisa ter outras pessoas, né? Assim, e não nós com nós mesmos, né? Os autistas com os autistas ali. Né? Então, a gente pega esse pessoal e vai para a vida, né? A gente vai para os equipamentos que tem no território, né? Assim, tanto o parque público, centros de convivência, que são serviços da saúde, que é intergeracional e que é, né, para todas as pessoas. Então, eles também estão no centro de convivência. No mercado, no clube, na academia, enfim, onde a gente entende que é o perfil daquela pessoa, né? A gente vai investir nisso. E como eles se sentem quando eles saem, vai pro
pro parque, quando vai para aqueles aparelhos de ginástica, ou dar uma volta? Como que é a reação deles? Olha, eu percebo que eles se sentem pertencentes, né? Pertencentes à sociedade. Ficam felizes, né? então? Sim, né? Muito, assim. E as devolutivas que a gente tem deles, né? Assim, de que das famílias também, que eles chegam em casa dizendo, hoje eu fui caminhar no Taquaral, né? Assim, todos nós, né? A gente gosta de caminhar no Taquaral, né? Sim, parque. Muito importante, né? Caminhada é muito importante, sim. Né? Então, e aí eles fazem também culinária, enfim, aprendem a fazer coisas que eles vão usar no dia a dia em casa, né? Na casa deles, enfim. Então a gente ajuda, auxilia eles nesse processo para que depois eles possam dar conta em casa junto com a família desses afazeres, enfim, de todo esse processo que é natural para a gente, né? Mas que para eles a gente precisa dar essa, né, secretariada aí, né, para eles darem conta, assim. E lá também a gente tem o modelo, né, que é de cuidado, que é esse que vão passar o dia lá com a gente. Então, assim, as famílias escolhem, eu quero deixar meu filho lá 3 períodos na semana, período da tarde, por exemplo, ok, né? Ok, a gente vai estimular a partir do que tem ali nos 3 períodos que ele escolheu, enfim, a gente vê a demanda. Eu quero deixar passar o dia das 8 às 17, das 8 às 18, enfim, a gente vai conforme a necessidade de família, porque trabalha, porque tem outros compromissos, então a gente vai ajustando aí de acordo com a necessidade. E a gente tem outro formato também, que é até então conhecido como moradia assistida, tá? A gente não gosta muito de usar esse termo de moradia assistida porque dá a impressão de institucionalização, né? Assim, e o que a gente menos quer é institucionalizar essas pessoas, né? Mas a gente chama muito mais de hospedagem terapêutica, né? Que eles ficam hospedados, tem uns que ficam 15 dias e a família, né, tem que viajar, traz alguns dias. Outros ficam permanente, mas nunca numa lógica de que é permanente, a gente não tem o que investir, porque ele já está aqui com nós, então vai ficar aqui para sempre. Não, a gente vai sempre acessar outros recursos que ele tem, sabe? A família, então assim, mesmo que ele está lá com a gente, morando lá com a gente, mas ele está em contato com a família, ele vai passar um fim de semana com a família, ele vai comemorar o aniversário da família junto com a família, ele vai fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, senão, então o tempo inteiro a gente está conectando, né? Assim, para não ficar uma coisa isolada, a gente cuidando ali, que não é essa a nossa proposta. Sempre em contato com a família, que legal, família, isso é importante, né? Então são essas modalidades que a gente tem de cuidado lá, assim. Então, que assim, a gente não é uma grande instituição e a gente nem tem a pretensão de ser, até para a gente não perder qualidade. Acho que isso é uma coisa que a gente bate sempre na tecla. A gente precisa ser pequeno, né? Justamente para a gente dar conta, assim. Que é muito trabalho, assim. Parece que não, porque não é só cuidado pelo cuidado, né? Conhecer de fato essa pessoa, né? Seus desejos, suas necessidades, tudo. Então a gente faz um trabalho bem integral para que eles possam dar conta mesmo de estar na sociedade, né? Que esse é o nosso objetivo, assim, né? Então, essa coisa da institucionalização, a gente vai na contramão disso. A gente não é a favor da institucionalização para sempre. Então, o trabalho que a gente faz é isso. Assim, a gente sabe que as pessoas, os pais estão envelhecendo, né? E aí é uma grande preocupação dos pais adultos. O que eu mais escuto lá é isso, assim, né? Eu estou envelhecendo, meu filho está envelhecendo. E o que eu vou fazer na hora que eu não estiver mais aqui? Eu preciso de um lugar... Sim, a minha avó cortando, né? A minha avó também tinha essa preocupação. Eu estou ficando velha, logo vou morrer, né? E com quem que vai ficar a minha filha? Então essa é a maior preocupação mesmo. E nós assistimos uma palestra também, né? Uma roda de conversa com mães de autista e essa é a maior preocupação. Pode continuar. Porque de fato, se a gente for pensar, né? Quem vai cuidar, né? Assim, e o Estado vai cuidar, mas a gente sabe como é que o Estado cuida, né? Fazendo essas internações, né, de longa permanência, assim. Então, os familiares, assim, né? Tem um ou outro parente que às vezes, né, banca de cuidar, mas a gente sabe, igual a mãe, igual o pai, ninguém vai cuidar. Não tem igual. Assim.
A mesma paciência, os mesmos cuidados, não é a mesma coisa. E aí a gente vai nessa proposta de ajudar essas pessoas a entenderem, né? Que esse é um processo natural, assim, né? Todas as pessoas envelhecem, vão, né? E a gente precisa, de fato, dar esse respaldo para essa família. Que é isso? Muitas vezes as famílias, né? Os irmãos, os sobrinhos, enfim, não topam cuidar também porque não tem respaldo, né? E a gente vem para dar esse respaldo. Assim. Então é isso. Se não tiver o pai e a mãe, tem um outro parente que ele possa, né, ficar com a gente, mesmo lá na hospedagem terapêutica, mas que a gente possa ter contato com essa família, que ele possa fazer coisas com essa família também. Né? Então, assim, eu acho que a gente escuta muito isso e é angustiante, né, muitas vezes, para essas famílias e para a gente também, né? O sofrimento, né, quando elas chegam dizendo, eu já não dou mais conta, né? Como é que vocês podem me ajudar, né? E aí, como eu te disse, é um trabalho bem especializado, né? E o custo não é baixo, né? Uhum. Então, muitas têm que entrar com processo liminar, sabe? Isso é um desgaste. Para além de todo o trabalho que já tem que fazer do cuidado, né? De não dar conta mesmo de fazer um tanto de coisas. E ainda tem essa questão, assim, que o Estado não banca de cara, né? Você precisa entrar com um processo, contratar advogado. Então, você entende que é um desgaste enorme, né, assim, para essas famílias. Então, a gente, enquanto sociedade, no que a gente puder ajudar para contribuir com isso, sabe? Assim, de facilitar a vida, né? Assim, eu fui dar uma capacitação no laboratório, assim, e aí eles dizendo, mas às vezes chega as mães de autistas querendo passar na frente, querendo não sei o que e tal, querendo ter direitos. Eu falei, gente, mas, né, se coloca no lugar dessas pessoas, né, assim, por que não? Por que não chegar e já coletar o exame, sabe? Por que já não chegar e já passar pelo médico? Não, porque a gente sabe que o nível de tolerância deles é isso, eles podem desorganizar. Se está numa recepção no hospital cheio, com aquele barulho, né? Aquele barulho, a gente sabe como que vai desorganizar, é sofrido para a pessoa autista. Então, assim, como é que a gente, enquanto trabalhador da saúde ou de qualquer outro departamento público, né, pode ajudar? Chegou, hoje tem um cordão de identificação, facilita a vida, né? Facilita, né? Como é que a gente pode te ajudar? Tem uma salinha aqui, tem menos ruído, então a senhora pode esperar aqui com seu filho lá. Ou, vamos ver se a gente consegue, de fato, passar na frente mesmo. E acho que aí a sociedade tem que entender também. Se a gente for parceiro nisso, acho que não tem nenhum problema, sabe? De chegar um autista e ser passado na frente, né? Que é lei, né? Direito, lei, né? Direito. Então, assim, o que eu digo vamos pensar, né? Vamos pensar como é que a gente pode se juntar, todo mundo ajudar para que seja menos traumático para o autista. Sabe? Eu acho que as empresas têm que investir bastante num treinamento com essas pessoas da recepção, né? Principalmente também em órgão público, né? Que é o direito deles, passa na frente, atender bem, atender com qualidade, não como se estivesse atendendo. Aliás, todo ser humano eles têm que atender bem com qualidade, né? No sistema público a gente não vê isso, né? Sim. É muito difícil. Aí, tipo, a mãe que passa na frente já ignora, né? Quem que é essa mãe, né? Então, é isso. Então, eu acho que isso tem que ter essa empatia. É necessário que a empresa, elas invista bem no treinamento e falar, né, se posicionar sobre esses atendentes, né? Sim. E eu vejo, assim, que os pais de autista adulto já passou por tanta coisa na vida, sabe? Sim. Tanta coisa que eles precisam, muitas vezes, ficar afirmando e brigando, sabe? Por coisas que são básicas, né? Assim, que é direito, né? Que é direito, assim. Então, sempre, porque ao longo da vida foi isso. Foi tudo que era direito foi negado, né, para essas pessoas, né? Assim, então... Como é que e aí os pais acabam criando essa resistência mesmo, essa coisa de poder... E às vezes é a mãe sozinha, né, Sidney? Porque o pai não assume esse papel. Às vezes eu vejo, descobre o diagnóstico, tá ali. Não descobriu o diagnóstico, o pai tá ali. Descobriu, cai fora do relacionamento, larga a criança, não vê mais, forma outra família. Esquece daquele filho e a mãe ali na luta sozinha. A gente vê muito isso. A mãe sozinha. Isso é e o pai formou outra família, não vê a criança, aí não pode levar esse filho para casa dele, porque tem a madrasta, e a madrasta não aceita, e assim vai. E a mãe ficou sozinha com esse filho, nessa luta, né? E de fato...
muito solitária nessa luta, né? Porque é uma luta onde, né, você não tem um companheiro ali para ajudar, né? Embora a gente tenha alguns pais assim, que bancam, que estão ali na luta junto com a mãe, não é né? todos. Não é todos. Mas eu concordo com você. Eu acho que assim, tem um alto número, né, de homens que não dão conta mesmo, assim, né? E aí fica para a mulher, né? Sempre mais uma para conta da mulher, sabe? Então, e aí elas de fato precisam ir criando, né? Criando essa força, né? Para fazer esses enfrentamentos que são diários, né? Assim, a mãe de autista é um enfrentamento diário, assim, de poder reafirmar o direito que o filho tem, de poder reafirmar, né, tudo que ele precisa, né? Então, assim, elas chegam na fase adulta esgotadas, né? Porque, assim, precisam repetir a mesma coisa uma vida inteira e as pessoas não são solidárias, né? Então, a gente tem relatos, assim, coisas absurdas, né? Assim, em relação à não solidariedade, né, com as famílias de autistas, né, assim, no geral, mas eu acho que dos adultos mais ainda, porque quando chega numa fase que a família não consegue nem mais sair de casa, né, assim, então, né, o que mais a gente pode esperar de uma sociedade que prefere o autista adulto lá dentro de uma casa, né, sem contato com ninguém, porque incomoda a sociedade, incomoda, né, eu enquanto vizinho, incomoda, sabe? A gente precisa mudar essa relação que a gente tem com as pessoas autistas, né, assim. Mas eu acho que isso é um desafio grande, mas que a gente não pode desanimar, a gente tem que estar na luta sempre. Trabalho de formiguinha, né? Eu já estou nessa militância aí mais de 20 anos, assim, me colocando no lugar mesmo, sabe? Assim, de pensar como é que a gente pode contribuir com essas famílias, assim, porque assim, cada história que a gente escuta, né, assim, e eu não fico tranquilo, né, escutando essas histórias e falar, nossa, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso fazer alguma coisa, e a gente sempre orienta as famílias, então corre atrás, né, do Estado, de advogado, né, vai por aqui, não vai por aqui, porque, né, os planos de saúde vai negando tudo, né, assim, então... mas eu acho que é importante a gente não se acomodar, sabe? Ficar no nosso mundo, tá confortável aqui para mim, né? Mas não, a gente enquanto sociedade precisa se responsabilizar por tudo e por todos, né? Assim, então, né, que seja uma sociedade que possa olhar para o autista e caber, né? Falar, vem com a gente, cabe mais um aqui, né? Por isso que se fala sociedade, né? Então, eles acham que sociedade é só eu, né? Não, é uma sociedade, todo mundo. Então a gente tem que ter empatia, sim, né? Sim. Precisa investir muito nisso, né? Os pais também ensinaram os filhos, né? Já desde pequeno, tem um aluno autista na escola, né? Como falar com essa criança, né? Não criticar, não tirar sarro, não ficar, né, fazendo bullying com a criança, né? Então, isso também cabe aos pais já desde cedo, já ensinando os filhos, né? Sim. Não é verdade? Isso é fundamental. Eu acho que a escola, de fato, é um espaço de formação, né? Onde eles estão em formação. E aí, que a criança, ela reproduz muito o que o adulto faz, né? Faz ou fala. Então, assim, acho que fica o recado aí para os pais, né? Assim, dessas crianças poderem saber se na sala do filho tem uma criança autista. Geralmente tem, né? Hoje, praticamente, todas as salas têm um autista, né? Assim, então, poder entender o que é o autismo, que condição é essa, se o menino ou a menina faz né, tem algum comportamento, mas a gente entendeu por onde passa esse comportamento, né, precisa de ajuda e não de ser julgada, não de ser... Né, eu escuto muito, faço um trabalho numa escola, assim, que às vezes tem desejo de pais que, não, mas o autista não pode estar nessa escola, tem, né, assim, e aí a direção tem que bancar. Não, ele precisa estar aqui, precisa. Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, enquanto pais, né, das crianças, poder falar disso, né, assim, e não ser uma coisa que é um problema distante de nós, né? Porque qualquer um de nós um dia pode ter alguém na família, né, ou conhecer alguém que tem. Como é que a gente vai... A gente tem muitos relatos, por exemplo, de crianças que não são convidadas para aniversários, né, porque são autistas, né? Então, isso você imagina, né, para essa criança, o quanto não é frustrante, quanto que dói, né? O quanto que dói para essas famílias, para os pais, para as mães desses meninos, né, assim, que não são convidados a partir de uma condição, né, que a gente sabe que a gente vai ter que
lidar com isso, assim. Então, eu acho que fica aí o desafio mesmo da gente poder pensar com a sociedade como é que a gente vai conscientizar mesmo. A gente está no mês da conscientização do autismo, né, que é agora em abril, assim, mas eu costumo dizer que acho que em abril acontece muita coisa falando de autismo, assim, é um boom, assim, tem palestra para todo quanto é lado, tem evento, tem caminhada, tem um tanto de coisa, mas que a gente pudesse estender essa conscientização para o ano inteiro, né, assim, que em maio a gente pudesse fazer alguma ação, em junho, assim, durante o ano inteiro a gente pudesse falar sobre o autismo, né, assim, não uma coisa só no mês de abril, né, que aí, né, tem muitas ações, mas que ao decorrer do ano parece que a gente dá uma esfriada nesse tema. Isso, então... perfeito, você falou tudo, né? Falou tudo. E acho que eu, né, sempre falo, né, que a questão do autismo adulto, que eu bato bastante nessa tecla, né, que eu acho que estão aí chegando, né, mais eles estão envelhecendo todos, né, assim, eu falo, né, parece que fez 14 anos, para onde foi os autistas, né, parece que deixou de ser autista, não, eles estão aí, a gente só precisa descobrir onde eles estão, se eles estão de fato frequentando onde ele deveria estar, ou são mais alguns que estão, né, se enclausurando em casa, ficando isolados, assim. Então a gente precisa olhar para isso também, assim. As crianças todos os terapeutas que atendem, que a gente falou, tem muito terapeuta que atende, né? Essas crianças que estão passando com eles hoje, ou que já passaram há 10 anos atrás, hoje são adultos. E aí, onde estão essas pessoas? Então, precisa aparecer, né? Precisa vir para a gente poder cuidar também. É muito importante. Nossa, você falou tudo. Eu amei. Aprendi bastante com você, hein, Sidney? Olha, aprendi bastante mesmo. Porque a gente sempre fica lá, né? Falando mais sobre o autista, né, da infância, né? É muito importante mesmo. Você trouxe bastante conteúdo excelente aqui pra gente. Eu acho que a ideia da gente bater esse papo mais aberto mesmo, assim, né, com uma linguagem não tão técnica, obviamente em outro momento a gente poder, né, a gente pode falar mais tecnicamente, né, assim, mas a ideia era falar um geralzão mesmo, assim, de como a gente tem pensado o autismo adulto no CTA, sabe, assim, como essa equipe tem se especializado. Então, a gente tem uma equipe que é especializada, e a gente está sempre atrás de formação, assim, né? Eu acabei de receber uma certificação internacional sobre manejo de crise, assim, né? Passei vários dias, né, estudando, fazendo um curso. Sério? Que legal! E aí já estou replicando, né, assim, esse modelo que a gente quer de cuidado humanizado. Então, tem um psicólogo, né, que é da análise do comportamento, então está sempre atrás, estudando. Tem uma estudante de TO que é muito engajada, que está lá com a gente também. Enfim, todos os profissionais, né? Tem a TO, a fono, um educador físico também que já com experiência. Então, é importante também a gente procurar profissionais que já tenham um know-how, tenham experiência, assim, principalmente na área do autismo adulto, assim, que é uma área que, de fato, muitas pessoas preferem trabalhar com criança, naquele modelo mais, né? Mas que a nossa proposta é um pouco diferente no sentido de fazer de uma casa convencional o lugar dele estar ali e estar na vida também, ocupando todos os outros espaços que qualquer pessoa, né, atípica ou típica pode frequentar, assim, pode ocupar. Que bom, nossa, olha, eu fiquei assim de cara, assim, como eu aprendi bastante hoje. Nossa, coisas assim que às vezes a gente não tem noção, né? Aí, por mais que a gente também... Eu não trabalho com autista, né? Mas é coisas assim que a gente às vezes não tem noção, né? Que realmente a família... A gente sabe, né? A gente tem uma noção do que a família passa, né? Mas assim, saber a fundo mesmo, né? Porque eu acho que, assim, o que o autista também passa, né? Porque assim, eu tô imerso nesse mundo das famílias autista adulto, principalmente, como eu falei, já há muitos anos. Assim, então eu tô vivenciando isso com eles também há muitos anos, né? Escutando, muitas vezes indo na casa, ajudando a fazer as intervenções, né? O que precisa ser feito. Então, assim, é algo que para mim é mais natural no sentido de eu vivenciar isso todos os dias, né? Assim, e aí, quando eu venho aqui falar, justamente é isso, para mobilizar as pessoas a ter um olhar diferenciado, né? Porque talvez é isso, não é a minha área, mas então eu né, falo pouco, olho pouco para isso. Mas é uma área que, né, que está aí, que as pessoas estão aí, precisam ser vistas, precisam ser cuidadas, desde a infância até a fase adulta. Até a fase adulta, envelhecer também, né? Sim. Não envelhecer.
Que é mais ainda complicado para eles. Mais desafios ainda para nós. Mais desafio, né? E vocês têm até que idade lá na sua clínica pacientes? Então, lá a gente atende a partir dos 16, 17 anos, assim, e aí não temos limite de idade, né? Não tem limite de idade. Porque tem até essa questão, né? Algumas instituições, até 59 anos. Não, a gente já teve caso lá de 60 e tantos, né? Assim, então, não é uma questão. A gente vai cuidar do autista adulto, independente da idade, assim, né? E esse de 60, ele tem pai, mãe ainda, ou não? Não, geralmente, né, não tem mais. Aí quem cuida é a irmã, por exemplo, e aí ela encontrou a gente, agora encontrou essa parceria aí que ela, né, tá tendo bastante resultado, assim, né, e para eles também, né, tanto para o autista quanto para as famílias, que precisam também ter um respiro, né, descansar um pouco. Sim. Assim, ter essa rede de apoio mesmo. Assim, precisa, né? Precisa da rede de apoio, né? Apoio profissional, enfim, né? Lógico que precisa da rede de apoio da família, de todo mundo, da sociedade, mas eu acho que você ter também uma rede de apoio de profissionais, você poder contar, né, numa situação de crise ou de algum desconforto aí do autista, você poder ligar e perguntar, olha, aconteceu isso, como é que eu posso manejar? E a gente está sempre à disposição para isso, assim, né? Então, fica aí também já o convite, as pessoas que quiserem conhecer lá o CTA, né, assim, bater um papo comigo também, com a equipe, a gente pode ir marcando aí e vamos cuidando de todo mundo. Assim. Isso, você que é de Campinas, eu vou passar aqui o endereço. Endereço é Jorge de Figueiredo Correia, número 203, Parque Itacoral. Não só de Campinas, porque o Sidney atende pessoas de outros lugares também, né, Sidney? Tem gente que vem até de Guarujá, de Santos, né? Eu sei que ele tem pessoas de tudo, tem Campinas região e de fora também, né? Sim, tão conhecido que é o CTA. Assim, a gente tem várias das cidades da região, né, assim, de Amparo, né? A gente teve um menino que veio lá de São Bernardo do Campo, ficou com a gente hospedado 20 dias, 15 dias. Veio um de Brasília também que ficou com a gente. Olha, então, de Brasília, olha então, só. Assim, é um serviço que é de fato diferenciado no sentido da gente responder à demanda da família, né? O que a família precisa, né? Preciso viajar, fazer uma viagem, e aí, às vezes quando eu falo julgamento, tem muito julgamento, fala, mas vai viajar para fora do país, por exemplo, e não vai levar o filho? Nossa, um absurdo a pessoa viajar, né? A gente sabe que uma viagem para um autista, né, se tirar ele da rotina, desorganiza muito. Então, é mais confortável para ele estar com a gente, sendo cuidado por uma equipe especializada e a família poder fazer a viagem tranquila, saber que está num lugar protegido. Né? Então, assim, todo esse trabalho a gente faz. Então, você que é de fora de Campinas, estamos à disposição. E é isso, estamos aí para cuidar, né? Que ótimo! Olha aí, fica a dica. Sidney, estamos terminando nosso horário. Né? Lembra que eu falei pra você? Em 1 hora, às vezes não dá pra falar tudo. Realmente não dá. Com certeza eu vou trazer o Sidney novamente, tá? Vocês falam aí se vocês querem o Sidney. De novo, pra gente dar continuidade nesse assunto. E com certeza vão querer. Sidney, muito obrigada. Obrigado mesmo pelo profissionalismo, né, que você trouxe bastante conteúdo, a gente aprendeu bastante mesmo com você. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também aprendeu bastante. Excelente conteúdo mesmo, o assunto que você trouxe. Obrigada mesmo, viu, Sidney? Eu que agradeço, Patrícia, parabenizá-lo pelo espaço, né? Muito legal essa iniciativa, né? E esse assunto, de fato, ele não se esgota, né? Acho que a gente precisa falar disso mais, né? Falar do autismo adulto, falar do autismo geral, mas focar um pouco no autismo adulto que está mais, né? Que ficou, né? Para trás, e a gente precisa trazer esse pessoal para perto. E a gente está à disposição para fazer esse cuidado mais humanizado mesmo, enfim. Então, agradeço também pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho aí, da minha trajetória, né? Então continuemos a luta aí. Com certeza, muito obrigada. E vocês, muito obrigada por ficar até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, deixar o joinha e se inscrever no canal. Muito obrigada, vocês são muito importantes para nós.